Boa noite, turma. Doutora Clarice Rocha, além da nossa membro corpo do nosso clínico de terapia intensiva, ela também é hematologista e vai falar para a gente hoje a respeito do mieloma múltiplo no ambiente, na abordagem da terapia intensiva. Doutora Clarissa, a gente por hábito tem por gravar. Você autoriza a gravação? Sim, sem problema. Maravilha, é contigo aí, pode começar. Pessoal, boa noite. Vou falar um pouquinho sobre o mieloma múltiplo. Então, qual que é a importância, né, de a gente falar sobre o mieloma? O mieloma, na verdade, ele é um dos cânceres mais comuns hematológicos relacionados na nossa população. Então, a gente tem, nas últimas estatísticas, né, 1,89 casos a cada 100 mil habitantes em relação à população mundial. A gente tem uma taxa de mortalidade de um óbito para cada 100 mil habitantes, e aqui em Belo Horizonte, aqui no Brasil, né, em 2019, em relação a todas as neoplasias malignas, de acordo com o INCA, a gente tem um óbito e meio a cada 100 mil habitantes, né, contando a população de 2010. E representa 10% de todas as neoplasias hematológicas. A gente tem uma proporção de 1 para 2 em relação a homens e mulheres. A idade normalmente é maior do que 45 anos, e normalmente também são pacientes que eles têm uma prevalência muito maior em descendentes de pele negra em relação aos caucasianos. Então, só para fazer um feedback em relação ao que a gente falou na última aula, pegando a hematopoiese, né, a gente tem uma célula diferenciada, vai se diferenciar na linhagem linfóide e mieloide. A linfóide, quando a gente tem um clone relacionado a uma célula diferenciada do linfoblasto, a gente tem as leucemias agudas. Esse linfoblasto, quando ele passa pelo processo de maturação, ele vai dar o linfócito maduro. Esse linfócito maduro, então, vai ser migrado para as origens dele, onde ele tem realmente o seu tropismo, que seria nos linfonodos, e lá ele vai ter a sua maturação entre linfócitos B e linfócitos T. O plasmócito, que é a célula estrela da nossa noite hoje, ele é originário do linfócito B. E por que que isso é importante? Que quando a gente tem, né, dentro do nosso germinativo, essas células B é, de progerminativas, e a gente tem uma explosão clonal em relação a essas células, né, que seriam os plasmócitos, e a gente já tem algumas translocações genéticas, algumas mutações secundárias, né, e isso com o passar dos anos, então a gente está falando aí de 6 a 8 anos de desenvolvimento, a gente vai ter uma explosão clonal e uma hiperprodução em relação a uma imunoglobulina, né, e essa hiperprodução clonal intramedular e essa deposição de imunoglobulina de cadeia leves ou pesadas, a proteína M, vão causar, então, algumas sequelas no nosso corpo que a gente vai denominar como mieloma. Logo, o mieloma ele é uma doença neoplásica, a gente tem uma célula plasmática clonal maligna. Só que ter uma presença de uma célula plasmática clonal não significa necessariamente que você tem um câncer, né? Então, quando a gente tem, em relação a um pico monoclonal ainda não maligno, né, que seja o MGUS ou a gamopatia de monoclonal de significado indeterminado, até a gente ter esse mieloma múltiplo, vai demorar, então, vários anos. E ele pode ser assintomático, de uma forma latente, ou ele pode realmente acabar não evoluindo. A maior parte dos pacientes que têm essa hemopatia monoclonal de significado indeterminado não evoluem, a gente tem uma pequena porcentagem que vai evoluir sim para mieloma múltiplo. Só que o mieloma, ele é uma célula que, o plasmócito, ele tem uma característica de ter um tropismo muito maior pelo estroma da medula óssea. Então, algo que já é grave pode ficar ainda mais grave, que quando a gente tem uma hiperproliferação e mutação desses plasmócitos, a gente pode ter a explosão para o sangue periférico das células leucemóides, causando então uma leucemia de células plasmáticas que tem assim, uma alta mortalidade, né? Um câncer muito mais difícil de tratar, porque a gente pensa que já tem uma célula extremamente mutada. Em relação à etiologia, a gente não tem uma etiologia muito bem definida em relação aos cânceres de medula, né? Principalmente em relação ao mieloma. A gente sabe que a idade avançada é um fator. A gente tem algumas deleções, né? Como a deleção do 13q, a translocações, cariótipos e poloides, que estão bem relacionados, mas não quer dizer que são determinantes. Exposição à radiação, agentes químicos, né? Algumas medicações que têm a base de óleo mineral. E aí eu trouxe para vocês aqui que quando a gente tem uma célula B normal ativada, a gente tem uma explosão clonal dela em relação ao uma explosão clonal controlada, para que a gente tenha, então, a secreção de alguns anticorpos e a produção de anticorpos P de memória.
Quando a gente pensa em anticorpos, a gente tem essa cadeia pesada, que é essa parte azul. Então, a gente tem imunoglobulina de IgG até IgE, e essa parte vermelha, que são as cadeias leves, que são a campa e lambda. E esse complexo que está aqui na porta é o que vai se ligar, né, ao reconhecer o antígeno que o corpo está querendo defender. Quando a gente tem um pico monoclonal, esse pico monoclonal a gente vai detectar em vários exames. O exame mais comum é o exame da eletroforese de proteína, que todo mundo já deve ter escutado falar. A gente pode ter ele dessa forma, onde a gente tem dosando todas as cadeias, né, das imunoglobulinas. A gente tem aqui uma expansão policlonal, que é muito comum em várias outras doenças, principalmente quando o paciente tem um quadro infeccioso associado. E quando a gente tem esse pico, né? O que é o pico? É quando a gente tem uma curva fina, de uma base, não tem uma base larga, fina, com um pico bem determinado, que é quando a gente chama de pico M. Isso quer dizer que a gente tem exatamente uma faixa de globulina sendo produzida. Quando a gente está falando de doença da mieloma maligno, né, a gente está falando que a gente tem aqui, principalmente, mais de 50% desses imunoglobulinas são denominadas de hemoglobina A ou G, tá? Então, é IgA ou IgG. Só que ter pico monoclonal também não quer dizer que tenha. Se você não tiver um dano orgânico relacionado e você tiver um pico monoclonal menor do que 3 gramas por decilitro, e quando você coleta a medula óssea, você tem menos de 10% de plasmócito detectado nessa medula óssea, você tem então um MGUS, né? Caso você não tenha nada relacionado, nenhum desses critérios, você tem um mieloma assintomático e vai necessitar de acompanhamento. Mas fora isso, a gente ainda tem outras doenças gamopatias monoclonais que também precisam de acompanhamento, né? A gente tem a macroglobulina de Walderson, a gente tem a amiloidose, a gente tem doenças de cadeias leves. Então, quando que a gente vai determinar de fato, né? Foi feito, então, o Grupo Internacional de Mieloma Múltiplo, ele criou, então, os critérios definidores de mieloma. Então, para ser um mieloma, a gente tem que ter uma expansão clonal de plasmócito maior do que 10% na medula óssea, seja por biópsia, ou então por mielograma, ou uma biópsia identificando um plasmocitoma, isso seja um plasmocitoma de medula óssea ou plasmocitomas extramedulares, né? Quando a gente fala de extramedular, esse plasmocitoma tem que ter mais de 30% de plasmócito, tá? Associado a pelo menos um dos critérios definidores, que são lesões de órgãos-alvos. Então, você tem que ter a presença de uma hipercalcemia, uma insuficiência renal, uma anemia, presença de lesões ópticas, ou então alguns biomarcadores de malignidade. Caso você tenha apenas um desses marcadores, mais a presença de um marcador de malignidade, né, que são os critérios SLIMS agora determinados, quando você tem, por exemplo, uma expansão clonal maior do que 60% de plasmócito na medula óssea, ou uma reação de cadeia leve versus cadeia não envolvida, então, quando você tem a cadeia capa ou lambda com uma relação maior do que 100, ou então uma lesão focal, né, um plasmocitoma fora da medula, você tem mais de 5% na ressonância magnética, você também pode considerar que esse paciente tem associado um mieloma múltiplo para início de tratamento. Então, aqui para ficar um pouco mais fácil, esse é um slide cedido pela doutora Lília. A doutora Lília, ela é referência em mieloma múltiplo em São Paulo. Quando você tem, então, um biomarcador, né, que seja um plasmócito maior do que 60% dentro das medulas, uma relação de cadeias leves maior do que 100, ou uma lesão focal maior do que 2, né, lá a gente viu maior do que 5, associado a desses critérios, né, de um pico monoclonal ou algum dos critérios de CREB, né, que seja hipercalcemia, anemia e insuficiência renal, como doença óssea associada, você já tem, então, um mieloma, né? Tá muito rápido? Eu posso continuar? Vou continuar. Tranquilo, pode continuar. Quando a gente pega, então, assim, o que isso tudo quer dizer, Clarice, né? O que isso representa para mim dentro da medicina intensiva? Então, a gente tem que pensar o que isso vai relacionar com a clínica do paciente. A gente tem que pensar que todos, assim como na leucemia, todos os sintomas do mieloma também estão relacionados a essa expansão clonal dentro da medula óssea, né? Então, a gente tem que dorócia é uma manifestação clínica muito comum, e a gente tem essa dorócia relacionada a vários fatores, a gente vai explicar mais para frente.
uma anemia que normalmente é uma anemia normo-normo, a presença de uma hipercalcemia, uma perda de peso que está presente em 25% desses pacientes, uma insuficiência renal aguda que é caracterizada por uma creatinina maior ou igual a 2, né? E desses pacientes que já têm uma alteração renal, 10 a 15 deles vão acabar virando pacientes com DRC dialíticos eternos, independente do tratamento ser resolutivo ou não, né? Fora isso, a gente ainda pode ter outras alterações, como alterações neurológicas, eventos vasculares agudos, pacientes com infecções recorrentes. Então, assim, nada do que eu expliquei até agora são características clínicas patognomônicas, né? Por isso que é tão desafiador. Quando a gente chega a pensar que esse paciente ele pode ter realmente um mieloma múltiplo ou uma doença clonal relacionada a plasmócito, ele já tem uma doença muito florida e já está em urgências, né? Urgências e emergências oncohematológicas. Então, a investigação inicial, quando a gente pensa em exames laboratoriais, a gente precisa de um hemograma completo, então a gente vai ter que ver realmente se tem essa anemia, né? Qual que é o valor dessa anemia que a gente vai ter, se tem alguma outra citopenia associada. É muito incomum a gente ter uma pancitopenia, assim como a gente tem nas leucemias. A gente precisa de ter eletrólitos, que a gente pensa que a gente está tendo clones, né, que vão estar levando a alteração de osteoblastos, osteoclastos, causando alterações renais, então esses eletrólitos vão estar alterados, a função renal, como ela vai estar, a LDH, proteína totais e frações, para a gente ver como que está, então, realmente a produção de proteínas clonais desse paciente, junto com a eletroforese de proteína, porque a gente vai ter a quantificação da proteína M, isso vai ser um marcador para a gente ver resposta de tratamento, né, a imunofixação sérica urinária, para a gente entender exatamente aonde que é este mieloma, porque a gente tem mielomas que não são secretores, uma proteinúria de 24 horas, uma dosagem de cadeias leves, né, para a gente poder ver a beta-2 microglobulina, que ela é um fator de prognóstico para o diagnóstico da paciente. Às vezes a gente precisa da quantificação da imunoglobulina, até para a gente conseguir entender, por exemplo, como eu falei, é muito mais comum a IgA e a IgG, a IgM nem tanto, a IgD, quando ela vem um pouco mais aumentada, a gente pensa até um pouco mais em linfoma do que em mieloma, e sempre a gente precisa de ter pelo menos um aspirado de medula e de imunohistoquímica. Algo que é muito interessante quando a gente pega um hemograma e que é muito comum das poliopatias monoclonais quando as hemácias elas fazem essas carreirinhas, né, que a gente chama de Rolex eritrocitário. Então elas fazem como se fosse uma carreirinha, tá vendo? Isso é comum por conta do excesso de hiperviscosidade que a gente tem no sangue. E aí eu trouxe aqui para a gente poder identificar, para vocês terem uma noção de como que fica o mieloma dentro da medula óssea, quando a gente identifica, né? Isso aqui seria, na verdade, um promielócito ou um linfoma, e aqui a gente tem os plasmócitos. Quando a gente faz uma investigação diagnóstica, a gente pode fazer exames de radiografia simples, a gente pode ter as lesões estruturais ósseas identificadas com radiografia simples, a gente pode fazer tomografias, que a gente também vai ter identificação né, da diminuição da densidade óssea, mas realmente o padrão ouro é a ressonância magnética para identificação, associado ou não ao PET-CT. Então, aqui eu trouxe para vocês poderem comparar, né, exatamente onde que estão exatamente a hipercaptação, hipercaptações ósseas, que é exatamente onde vai ter, tanto na ressonância quanto no PET. Então, quando a gente vai certificando exatamente todos esses sintomas, a gente pensa na dor óssea. A dor óssea ela é causada tanto pela proliferação do plasmócito, né? Essa proliferação do plasmócito, exatamente como na leucemia, causa uma expansão dentro de um órgão que é sólido, e esse órgão sólido ele não faz uma expansão, então aquilo ali causa uma pressão intramedular que vai causar dor, associada também a uma ativação desses osteoclastos, né? Essa ativação dos osteoclastos, principalmente pela interleucina 6, causa uma intensa reabsorção óssea, então você tem uma perda óssea difusa, então você acaba causando lesões líticas e às vezes fraturas patológicas. Esses acometimentos são principalmente no esqueleto axial, né? É uma dor que é induzida pelo movimento, é uma das principais causas de morte e mortalidade. Então, a gente pensa que a gente tem uma diminuição da redução óssea, né? Com uma perda óssea importante, e o cálcio é um mineral, principal mineral dos nossos ossos, a gente pensa que, consequentemente, a gente vai ter um aumento de cálcio na nossa corrente sanguínea. Aqui eu trouxe para vocês verem exatamente uma tomografia, tá? Mostrando como que aqui a bacia está completamente cheia de lesão, uma bacia, assim, o osso parece que não tem nem quantidade de mineral, e como que fica, né, a calota craniana toda furadinha mesmo de reações osteoclásticas. O mieloma múltiplo não é o único câncer que dá esse tipo de lesão, tá? Alguns linfomas também podem dar e algumas metástases ósseas também. Então, por isso que é importante a gente ter mais de um tipo de alteração associada.
é uma dor extremamente limitante, isso causa várias, inclusive, restrições de respiração nesses pacientes quando tem relacionados às costelas, a gente leva o paciente, fica muito mais imobilizado. No ano passado, a gente teve a publicação do artigo que esse autor ele propõe o uso dessa fórmula para o tratamento analgésico da dor do mieloma, porque a gente sabe que tanto os anti-inflamatórios quanto os opioides, eles causam outros efeitos colaterais associados, então, junto a um paciente que já vai estar com alteração da função renal, vai ter alteração de motilidade gástrica, já vai ter, né, uma alteração anêmica para que ele não tenha uma piora dos sintomas característicos da doença e que tenha um controle melhor álgico e com isso ele não tenha tantos efeitos colaterais associados. Claro que isso também vai ter que ser associado a outras terapias adjuvantes. Então, quando a gente tem essa hipercalcemia relacionada a essa hiperativação do osteoclasto, o que a gente vai pensar que é hipercalcemia? Então, a gente tem ela de leve, moderada ou grave, a gente começa a pensar em tratamento realmente quando ela já está acima de 12, né? Isso propicia um acúmulo na urina, então a gente tem uma perda abundante de água, uma poliúria, então normalmente os pacientes ao diagnóstico do mieloma múltiplo são hiperdesidratados, né? Então a gente pode ter inclusive confusão mental relacionada a essa desidratação aguda, inclusive o paciente pode chegar até ficarem comatosos, a gente tem uma constipação intestinal muito importante, e isso tudo contribui para a gente ter uma doença renal aguda, né? Então, a primeira intervenção que a gente vai pensar em fazer é uma hidratação venosa vigorosa, com cristalóide, seja soro fisiológico ou Ringer. Então, a gente faz uma expansão volêmica, normalmente de 1 a 2 litros de solução de cristalóide. A gente tende a manter essa hidratação de 100 a 150 ml hora, isso no máximo por 24 horas, tá, gente? Senão a gente vai causar uma sobrecarga volêmica nesse paciente. E é muito importante ter essa manutenção desse débito urinário, né? A gente vai ter aproximadamente um débito urinário de 3 litros por dia. Alguns pacientes que já têm uma IC prévia, a gente pode considerar avaliar algum tipo de diurético, então caso você tenha a avaliação, né, de sobrecarga, e lá dentro do CTI a gente tem o ultrassom para poder fazer a avaliação do POX, para a gente conseguir fazer como que está sendo essa hidratação a cada hora. Isso é muito importante, que esses pacientes eles realmente precisam, que inclusive a gente evita de usar os diazídicos para a gente não ter essa exacerbação dessa hipercalemia, né, por reabsorção do cálcio nos túbulos distais. É claro que a gente tem que pensar que se todos os pacientes têm, a grande maioria dos pacientes são de idade mais avançada, tem mais de 45 anos, normalmente eles têm mais de 65 anos, provavelmente já tem alguma doença cardiológica, seja por hipertensão ou, né, multifatorial, por conta de obesidade, outras patologias associadas. Essa expansão volêmica ela tem que ser manejada e individualizada, né? Nenhum protocolo é fórmula de bolo. Quando a gente precisa, então, a gente tem uma urgência, né, por hipercalcemia, inclusive a gente precisa de abaixar de forma mais agressiva esse cálcio, a gente pode usar a calcitonina, né, que ela é um peptídeo de ação secretado mesmo pela nossa glândula, e ela vai inibir essa atividade desses osteoclastos, né, então vai ter uma excreção renal também um pouco mais importante do cálcio, e vai reduzir de forma bem drástica, de 1 a 2 miligramas, em 2 a 3 dias, só que não é recomendado que a gente use a mais do que 12 horas sem um acompanhamento próximo do cálcio, tá? Porque senão a gente pode causar realmente uma hipocalemia muito importante. É pouco usado na prática clínica, aí o que a gente mais tem o hábito de usar realmente é o bifosfonato, que a gente vai ter um bloqueio dessa reabsorção óssea, a gente tem o Zometa, que é o mais utilizado na rede privada, e o pamidronato na rede pública, e sempre tanto o Zometa quanto o pamidronato associado a essa hidratação venosa vigorosa, tá? A gente usa de forma mensal em relação aos pacientes, porque o paciente a todo momento vai ter, né, o tratamento, e a cada momento a gente vai ter diminuição, mas ainda temos a atividade desses osteoclastos. E é engraçado que o paciente, quando ele fica com hipercalcemia, a voz dele chega a ficar, inclusive, até metálica, assim, é bem característico do paciente do mieloma. E, consequentemente, isso tudo que a gente trouxe, a gente também vai ter uma lesão renal aguda, né? E essa lesão renal aguda, então, ela é definida pelos critérios do mieloma quando a gente tem uma creatinina maior do que 2 ou um crítico de creatinina menor do que 40. E a fisiopatologia clássica, a deposição realmente dessas cadeias monoclonais nos túbulos renais, principalmente de cadeias leves, né? A gente pode ter alguns fragmentos de cadeia pesada também,
associadas ou não àquela nefrite intersticial causada pela hipercalcemia, que leva, então, a essa desidratação importante. A gente pode ter um sintoma que é muito atípico, que é a síndrome de Fanconi adquirida, onde a gente tem uma falha nessa capacitação de reabsorção dos túbulos proximais, que vai causar glicosura, aminoacidura, hipossurúria e hipofosfatemia, que por isso é importante a gente fazer diagnóstico diferencial, sim, quando a gente tem um paciente com essa alteração associada. Então, quando a gente tem um paciente com uma IRA, a gente precisa iniciar a terapia-alvo o mais rápido possível. Às vezes, dentro do nosso serviço, a gente não vai ter realmente uma quimioterapia para ser iniciada, mas a gente tem dexametasona. O ciclo de quimioterapia, ele inicia com altas doses de dexametasonas em dias alternados, né? A cada 4 dias, sim, depois interrompe 4 dias, volta 4 dias, associado a uma reposição volêmica vigorosa. A gente tem que evitar, então, drogas nefrotóxicas, né, como aminoglicosídeos, alguns AINES, evitar contraste, se possível, né? E associado a isso, a gente fazer um ajuste de dose, seja da lenalidomida, que é o paciente que realmente faz parte desse tratamento do mieloma múltiplo, fazer o ajuste do zometa, fazer o ajuste de antibióticos, para a gente evitar uma lesão renal secundária e sempre considerar a terapia de substituição renal. No mieloma múltiplo não é diferente dos pacientes clínicos, quais são os critérios de realmente considerar a terapia substitutiva, seja por sobrecarga volêmica, seja por escórias renais aumentadas, por hipercalcemia, isso não muda, tá? A gente também tem a síndrome anêmica, seja porque a gente tem a ocupação do estroma da medula óssea pelas células plasmocitárias, né? Então a gente não tem a eritropoiese de forma tão eficaz. E aí a gente tem que, normalmente, nos pacientes, a gente tem uma anemia normo-normo, que seja menor do que 2, ou então 2 pontos a menos na hemoglobina do que já era um limite inferior dentro da normalidade para aquele paciente, né? E aí a gente vai ter sintomas anêmicos. Então, o que são sintomas anêmicos? A gente tem sintomas anêmicos do sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema respiratórios, né? E isso tudo pode causar, então, uma síndrome anêmica relacionada à queda de hemoglobina. E normalmente não é algo tão agudo assim, né? A gente está falando de um paciente que ele está evoluindo aí durante anos, mas que ele chega num limite, né? Em relação ao que ele já está habituado. E aí a gente precisa transfundir, né? Que é o que todo mundo sempre pensa quando a gente tem um câncer hematológico. Não necessariamente, né? A gente tem que pensar que quando a gente transfunde, a gente também tem uma inibição da eritropoetina, então a gente vai ter uma diminuição dessa eritropoiese fisiológica do paciente, fora todos os outros riscos e eventos adversos relacionados a uma transfusão. Então, transfusão é uma medicação com alto risco, ela é amplamente utilizada, às vezes de forma muito negligente. Então, assim, a gente tem um número mágico da hemoglobina entre 7 e 8 para poder fazer uma transfusão, ou então maior do que 8, mas sempre considerando a clínica desse paciente. E uma coisa que eu chamo muita atenção é que os pacientes, todos os pacientes oncohematológicos precisam de usar um hemocomponente leucorreduzido, né, que é com filtro de leucócito, seja beira-leito ou seja na produção do hemocomponente. Também a gente pode usar, fazer parte do estimulador de eritropoiese, seja porque esse paciente ele tem uma lesão renal, né, então ele vai ter uma produção dessa eritropoiese inibida, né, só que ela tem que ser ponderada se realmente vai valer a pena, porque ela é trombogênica e a gente vai estar, o paciente vai estar usando corticoides em altas doses, vai estar usando lenalidomida, que são medicamentos que já trazem um fator trombogênico associado. O paciente de mieloma múltiplo ele já é um paciente que tem uma maior pretensão a ter fatores trombogênicos. O que a gente tem de padronizado, padrão ouro, né, que a gente usa alfa-fetoproteína, 40 mil unidades por semana, mas o que é disponibilizado pelo SUS é a alfa-proteína, 4 mil unidades, que é utilizado 3 vezes ao longo da semana. Caso a gente tenha 6 a 8 semanas durante o uso da alfa-fetoproteína, né, dessa estimulação de eritropoiese, sem nenhum tipo de resposta, ou seja, não teve melhora da anemia e não teve redução da necessidade de transfusão, a gente descontinua o uso da eritropoetina, tá? Uma outra caracterização clínica que a gente tem são as neuropatias periféricas. Então, pode ser tanto em função do tratamento, a talidomida ou o bortezomib, eles podem causar uma nefropatia mesmo associada, ou então porque a gente pode ter deposição desses fragmentos nos axons mais longos, trazendo uma distribuição distal proximal, né? Como se fosse meias e luvas, bem parecido com o que a gente tem, por exemplo, na diabetes, né? Então, o paciente vai ter dormência, formigamento, né? Uma sensação como se estivesse queimando a sola do pé, isso é muito comum quando a gente tem esse tipo de queixa, né? E isso vai trazer várias dificuldades para várias coisas comuns do dia a dia, como, por exemplo, abotoar a roupa,
né? E isso causa realmente uma dificuldade. A gente tem, assim, que muitas senhoras acabam tendo dificuldade, assim, para consertar as coisas dentro de casa, que seria muito função da mulher. Isso é uma questão muito comum e acaba envolvendo um tratamento também multimodal, com os antidepressivos, com os anticonvulsivantes associados, né? Uma combinação dessas classes desses medicamentos, às vezes, a gente usa muito gabapentina ou pregabalina associado a um tricíclico. É muito comum o uso de adesivos analgésicos para alívio local, isso sempre com atividades físicas de baixo impacto. A gente tem, para alguns pacientes específicos, a liberação do canabidiol. Não é uma terapia que tenho muito hábito de usar, eu nunca não vejo com frequência aqui no Brasil, mas no exterior é algo amplamente utilizado. A gente também pode ter relacionado à parte neurológica a compressão epidural da medula espinhal. Então, o que a gente tem? A gente tem normalmente um plasmocitoma muito importante, ou então a gente tem a destruição da vértebra com o desabamento da vértebra, causando uma compressão medular, né? Então, a gente pode ter a compressão medular por um plasmocitoma crescendo, extramedular, na região da coluna vertebral, ou então a gente pode ter o desabamento dessa vértebra, causando então uma lesão dessa compressão. Normalmente é a coluna torácico-lombar, é muito difícil a gente ter essa lesão próxima da região cervical. A dor pode ser localizada ou irradiada, uma dor que normalmente, quando o paciente deita, piora, né? E normalmente ela está muito associada à disfunção intestinal, então é um paciente que ele não consegue evacuar. Ele tem uma paralisação da movimentação gástrica e intestinal. Às vezes o paciente tem retenção urinária, tá? E está presente em 50% dos casos, principalmente nos pacientes que eles têm um plasmocitoma isolado. Ele pode progredir com uma perda sensorial importante. Esse aqui é um caso real de um paciente, tá? Olha como que ficou completamente destruído. Esse paciente, ele não conseguia evacuar por nada. A gente tinha que fazer clister nele a cada 72 horas, porque ele não conseguia evacuar. A ressonância magnética, ela é o padrão ouro para avaliação. Isso é uma emergência oncológica, tem que ser avaliado por uma equipe multidisciplinar. O tratamento, ele inclui uma mobilidade mínima daquele paciente para estabilizar a coluna, inicialmente de forma mecânica, então forma-se aquele colete que a gente precisa, né, de proteção, aquele paciente ele precisa de movimentação em bloco, até que se forme a fixação, né, por artrodese. Essa fixação por artrodese pode ser antes ou após a radioterapia. A radioterapia ela tem que ser iniciada o mais rápido possível, para que a gente tenha essa fixação e que o paciente não tenha sequelas posteriores a essa lesão. Essa é a parte neurológica mais grave dos pacientes com mieloma. A gente também tem pacientes com algumas características infecciosas associadas, sempre a característica as doenças infecciosas, elas estão relacionadas a 25% dos pacientes que acabam tem que ser na caneca. Pessoal, se alguém puder fechar o microfone, eu não sei quem entrou. Então, 25% desses pacientes acabam morrendo relacionados nos primeiros 6 meses diagnósticos, né? Primeiro porque a gente tem uma deficiência dessas imunoglobulinas que normalmente estão associadas e podem ou não ter uma neutropenia, né? A gente pensa que a gente tem um plasmócito que ele não é um plasmócito que funciona de forma adequada, então a gente tem uma baixa imunidade em relação à nossa imunidade humoral, né? E a gente também tem a ocupação do nosso estrômago dos plasmócitos normais. Então, em relação aos germes, a gente tem o Streptococcus pneumoniae, o Haemophilus influenza, é a Escherichia coli, né? Com o início o predomínio do tratamento, a gente vai acabar tendo infecções gram-negativas e por estáfilo aureus, né? Principalmente nos pacientes que são mais refratários, recidivantes. A gente tem que pensar que também os pacientes, eles também vão usar um catéter de longa permanência, então a gente também tem essa alteração. A gente tem pacientes que têm restrição de mobilidade, com restrição respiratória por conta de dor, né? E a gente também tem uma imunossupressão devido ao tratamento, que a gente tem os tratamentos que são imunomodulados, né? Então a gente vai ter uma pretensão a ter infecções infecciosas ou fúngicas associadas, apesar de que a infecção fúngica ela é bem baixa relacionada ao mieloma múltiplo, somente 2 a 3% dos pacientes, mas quando apresenta uma alta taxa de mortalidade com aproximadamente 60% dos pacientes. Os tipos mais comuns de infecção é o trato urinário, o respiratório e a corrente sanguínea. Aí eu trouxe para vocês em relação para vocês evidenciarem como que aparecem às vezes as doenças infecciosas fúngicas, né? Aqui a gente tem a doença furariose, então a gente tem lesões ulceradas com um fundo bem necrótico e esse halo arroxeado próximo. A gente tem as mucormicoses, né, que são as doenças infecciosas invasivas relacionadas aos seios paranasais, e na medicina intensiva a gente tende a não valorizar
as infecções paranasais e nos pacientes oncohematológicos são muito significativas, a gente realmente precisa desse acompanhamento. E aqui a gente tem as doenças, a aspergilose pulmonar invasiva também. Então, quando a gente pensa que é um paciente que ele está imunossuprimido porque ele tem uma neutropenia associada, seja uma neutropenia associada ao diagnóstico pela expansão clonal, uma neutropenia relacionada ao tratamento, fora um paciente que vai estar com uma imunidade humoral mais baixa, a gente vai ter, então, as profilaxias que são indicadas pela NCCN em relação a evitar que esse paciente tenha doenças relacionadas, doenças oportunistas, né? Então, para evitar que o paciente tenha uma pneumocistose por conta do pneumociste, a gente pode usar o que é indicado, né? Que é o Bactrim, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, a gente usa 2 vezes, de 12 em 12 horas, antivirais nos pacientes, né, que acabam fazendo terapias-alvos, principalmente vanciclovir ou vanciclovir, dependendo da condição social desse paciente. Pacientes que têm uma hipogamoglobulinemia, ou seja, tem um IgG menor do que 400, ou então ele tem uma história de infecções de repetição, e aí vale a pena investigar. É indicado que esse paciente faça uma reposição de imunoglobulina a cada 2 ou 4 semanas, mas isso tem que ser realmente avaliado, né, porque é super difícil de conseguir no SUS e realmente tem que ter uma indicação muito formal. E a gente deve considerar a profilaxia infecciosa com levofloxacino ou qualquer outra quinolona, pode ser cipro, até que o paciente tenha uma recuperação de neutrófilos. A recuperação de neutrófilos são neutrófilos acima de 500, tá? Pacientes que têm a ocorrência de candidíase oral ou esofagíana, que é diferente da mucosite, tá, gente? Que o paciente vai apresentar queixa de dor, deglutição também, o aspecto é bem semelhante quanto a gente vê, então precisa de ser avaliado. A gente tem equipe de odontologia no nosso hospital, então vale a pena a gente pedir a avaliação deles, caso a gente tenha dúvida de realmente iniciar esse fluconazol, manter por pelo menos 14 dias, ou até que desapareçam os sintomas, tá? Como eu disse, esses pacientes, eles também têm uma maior propensão a ter eventos trombóticos. Eles têm 9 vezes mais o risco de TEV relacionado à população em geral, e tem um risco ainda maior relacionado ao tratamento que eles estão utilizados. Então, o Grupo Internacional de Mieloma e o NCCN, eles fizeram essa estratificação de risco para a gente escolher realmente qual paciente que é elegível à tromboprofilaxia. Não são todos, né? Então, a gente faz esse score de gravidade. A indicação é pela enoxaparina ou a varfarina. Pacientes que fazem tratamentos com linezolida ou derivados, né, desses inibidores, precisam de fazer profilaxia com AS, porque também vão ter aumento de eventos trombóticos arteriais. E a gente tem alguns estudos em andamento em relação aos DOCs. O último que eu consegui achar foi do apixabana, apesar de a gente ter, né, hospitais como o Einstein que indicam às vezes a profilaxia com xarelto, mas isso não está bem consolidado na literatura ainda, tá? A gente ainda tem também algumas alterações cardiológicas relacionadas aos pacientes com mieloma. A gente pode ter amiloidose cardíaca concomitantemente associada, né? Então, ela vai estar presente em até 10% dos pacientes. Esses pacientes eles vão ter uma apresentação com uma fração de ejeção preservada, mas com insuficiência cardíaca, pode ter algum tipo de arritmia. A gente vai ter um espessamento ventricular muito importante. A gente precisa de alguns marcadores realmente, né, como troponina, fazer uma ressonância cardíaca. Nunca vi fazer biópsia cardíaca, mas a literatura indica, e o tratamento realmente é de um paciente com IC, tá? A gente pode ter uma cardiotoxicidade também relacionada aos tipos de droga. Então, a gente tem o carfezomib e o bortezomib associados. O bortezomib é um pouco menor, mas é a primeira linha de tratamento. Quando esse mieloma ele cria uma refratariedade, né? A gente tem a segunda linha, que é o carfezomib. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer o uso das medicações, né? Que a gente sabe que ela é um dos principais vasodilatadores enterais que a gente usa no tratamento da IC. O beta-bloqueador, ele faz parte, mas a gente já tem, né, alterações no QRS, a gente já tem espessamentos ventriculares, então realmente a gente tem que ponderar até onde o paciente dá conta, e o uso de digitálicos também. Em relação à alteração pulmonar, a gente tem o pulmão do mieloma, né, onde a gente tem a infiltração de plasmócitos no parênquima pulmonar. Então, assim, fica parecendo até como se o paciente ele tivesse
uma doença intersticial associada, né? Mas quando você faz a biópsia, é realmente um infiltrado plasmocitário. A gente também pode ter hemorragia alveolar difusa, porque essa alteração plasmocitária, ela também interfere no cascata de coagulação, principalmente no fator 10. Então, a gente pode ter uma hemorragia alveolar difusa, às vezes a gente fica em dúvida no diagnóstico, o paciente não está fazendo, será que esse paciente está fazendo ele tem um mieloma ou ele tem uma síndrome rim-pulmão, né? Algo que a gente precisa pensar. E a gente pode ter pneumonite associada, induzida pelas drogas de escolha do tratamento também. Então, quando a gente vai pensar em tratamento do paciente, a gente tem que classificar esse paciente entre paciente de baixo risco, né, risco habitual, que é o standard risk, ou alto risco, para definir qual que é o tipo de tratamento que a gente vai fazer. O paciente do mieloma, ele não tem o que a gente chama de cura sustentada, a gente tem um tratamento parcial, na verdade. O mieloma, ele é considerado como se fosse uma doença crônica. Então, a gente tem que pacientes em primeira linha de tratamento tem, às vezes, até de 6 a 8 anos de sobrevida livre de doença, mas esses pacientes, habitualmente, eles vão ter recaídas, né, porque a gente tem mutações dessas mutações genéticas desses plasmocitomas, da forma como eles se apresentam. Então, em primeira recidiva, a indicação é que esse paciente, se ele tiver condições clínicas para isso, que ele vá para um transplante, a principal opção é o transplante autólogo, né? Caso esse paciente ele apresente um alto risco, a gente pode considerar um transplante alogênico, caso ele tenha realmente seja um paciente 100% compatível, mas existe a possibilidade de a gente fazer um mini halo, né? Tem menor mortalidade, mas tem menor controle de doença também, e pensar que a grande maioria dos pacientes ele já tem outras morbidades por serem pacientes mais velhos. Então, assim, é uma doença muito desafiadora de tratar, é uma doença que acaba que o paciente, a maioria das vezes, nem acaba morrendo pelo mieloma, acaba morrendo por consequências ou do tratamento, né? Ou então ele tem várias complicações relacionadas ao início do diagnóstico dessa doença. E é uma doença que, apesar da gente ter uma sobrevida maior, ela tem alta mortalidade, porque a gente não tem uma cura definitiva. Era isso que eu queria dizer. Eu tentei não me aprofundar muito, eu agradeço muito pela atenção. Eu estou à disposição para caso vocês queiram ter alguma dúvida. Maravilha, Clarice. Obrigado e parabéns. É um tema com muita informação, né? Informações que a gente habitualmente não pratica no dia a dia. Então, a gente abre agora para perguntas. Eu vou só parar a gravação aqui. Tá, joia.